Leitura diária, Salmo 107, versículo de 1 a 20. Versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dar graças pelo que Ele é bom, e pelo que Ele faz, benignidade, que assim como Ele é eterna. Que o digam aqueles que foram alcançados por Ele. Versículo 2. Digam-no os remidos do Senhor. E o que eles têm a dizer? Os feitos do Senhor aos remidos, versículo de 3 a 7, aos quais ele remiu da mão do inimigo e os congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, pelo caminho ermo, não acharam cidade em que habitassem. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direito, para irem à cidade em que habitassem. E esses, novamente, são chamados a render graças, versículos 8 e 9. Dê graça ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Mas os que se rebelam contra Deus e não trilham o caminho pelo qual ele nos conduz, os versículos 10 a 12 descreve a sua situação. Quanto aos que se assentavam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferros, você haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Não adianta procurar ajuda entre os homens para um problema espiritual e todas as suas consequências que se abatem sobre os rebeldes. Pecados não confessados pesam e traz tristezas, assim como pesa a mão de Deus sobre os seus filhos. Davi diz no Salmo 32, versículos 3, 4, 5, enquanto ele guardou o silêncio, sofreu, confessou e perdoado. A alegria voltou. É o que fizeram os rebeldes neste salmo, no versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Clamaram e foram livrados. Note que apenas uma vírgula no verso 13 entre o que clama e o livramento destes pelo Deus Pai, igual ao verso 6. A diferença dos primeiros é que foram fiéis em todo o tempo. Não se assentaram nas trevas, como diz o versículo 10. Não se acomodaram e foram direto para a cidade preparada para os que creem. Por isso, o louvor é diferente nos versos 16 e 19, mas igual no chamado para adoração no verso 15. Leamos versos 14 até o versículo 19. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou-lhes as prisões. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Então o verso 20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Aí está a cura do Senhor para a humanidade. Sua palavra nos livra a todos da destruição. Quem dá ouvidos é sábio, como finaliza o Salmo no verso 43. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém.